Olá, tudo bem? Meu nome é Maicon Fredson Freitas Ferreira e vou trabalhar com vocês a disciplina Política Ambiental. Eu sou especialista em meio ambiente e desenvolvimento regional e tenho um mestrado em Geografia pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Para que possamos ter um melhor aproveitamento das aulas, peço que deixem sempre papel e caneta à mão para anotar as dúvidas que possam surgir e assim, depois vocês podem postá-las nos fóruns de discussão, lembrando que cada fórum é referente a uma unidade. Então, preste atenção para postar a sua dúvida no fórum correto. Espero que essa disciplina possa atender suas expectativas, contribuindo para que você seja um ser humano consciente e conhecedor das leis que protegem o meio ambiente e que promovem o desenvolvimento sustentável. A nossa disciplina possui alguns objetivos para melhorar o aproveitamento e o andamento do conteúdo. Assim, o objetivo geral é estudar a política ambiental como instrumento legal de regulação, preservação do meio ambiente e os objetivos específicos são entender o conceito e as definições da política ambiental, analisar a política nacional do meio ambiente e compreender a legislação ambiental brasileira. O cronograma da disciplina, o plano de ensino e todos os materiais complementares da disciplina estão disponíveis na sala virtual. Então confiram lá para não perder nenhuma data importante, ok? Vamos estudar a política ambiental apresentando conceitos, definições e discussões no âmbito internacional e nacional. Assim, ao final dessa aula, esperamos que vocês compreendam os principais movimentos internacionais e nacionais que contribuíram para defender o meio ambiente e que vocês possam ter um pensamento crítico quanto às medidas tomadas no âmbito internacional e nacional. Será que surtiram o efeito desejado ou ficaram somente no discurso e no papel? Vamos então dar início à nossa aula. Muito sucesso nessa nova etapa e que sejam dias de muito aprendizado. Muito bem, pessoal. O que se observa em relação ao meio ambiente é que até algumas décadas atrás, as preocupações em relação à sua proteção por parte da sociedade em geral eram mínimas. As ocupações de áreas para a agricultura e para a pecuária eram feitas, na sua maioria, sem qualquer indício de proteção ambiental. A partir de então, começou a surgir vários problemas ambientais, como a contaminação dos solos e da água por agrotóxicos, a poluição do ar e da água por resíduos industriais, o desmatamento de grandes áreas e muitos outros problemas. Diante dessa situação de ampla degradação do meio ambiente, vários grupos sociais passaram a promover amplos debates em nível mundial, fazendo emergir a ideia de que os problemas ambientais deveriam ser motivo de preocupação para toda a humanidade. Juntamente com os movimentos de defesa ambiental, surgiram também as organizações não governamentais, as famosas ONGs, que passaram a atuar no mundo todo, pensando em soluções para os problemas ambientais e elaborando propostas para a proteção do meio ambiente. As ONGs começaram a pressionar os governos e as organizações internacionais, como a ONU, o Banco Mundial, o FMI, entre outras organizações, para pensarem sobre o modelo de desenvolvimento econômico das sociedades modernas. Mas qual foi a ideia disseminada pelos movimentos ambientalistas em relação aos problemas ambientais? Eram justamente a ideia de que se as ações prejudiciais ao meio ambiente não fossem controladas, os seres humanos poderiam sofrer muitas consequências negativas. Só assim que essas ideias começaram a crescer em muitos países. Essas consequências negativas podem ser devastadoras e acabar com os recursos naturais que o homem necessita para sobreviver, como principalmente a água. Diante disso, surgiu também a concepção de interdependência entre os elementos da natureza. Ou seja, que quando ocorre uma alteração em algum elemento natural, isso pode alterar o outro. Sendo assim, essas ideias influenciaram partidos políticos, governos, empresas e outros segmentos da sociedade, fazendo surgir a necessidade da criação de uma política para o meio ambiente. Mas, afinal de contas, o que significa o vocábulo política?
vamos entender esse significado para compreendermos melhor o que é a política ambiental. O que a maioria do povo conhece como política é a prática que se resume ao exercício da luta pelo poder ou por cargos do governo, disputados pelos grupos que se organizam em partidos políticos. No entanto, a política vai muito além do que apenas a legítima disputa pelo exercício do poder. É preciso aprofundar seu significado de modo a envolver o compromisso de todos os cidadãos e não simplesmente o compromisso daqueles que se propõem a exercer uma função pública. Mas o que é política? Devemos compreender a política como a arte ou a ciência de dirigir, organizar e administrar as relações entre as nações, estados e organizações. Portanto, a política pode ser considerada como um plano de ação que tem como finalidade principal direcionar os gestores no exercício de suas funções, com o objetivo de despertar para uma responsabilidade maior nas relações com a sociedade e de assumir compromisso com a solução de problemas. Pensando assim, uma política ambiental é construída por leis, regras e regulamentações relacionadas ao problema ambiental que são criadas, implementadas e aplicadas por órgãos governamentais especiais. A política e a gestão não podem andar separadas, uma não pode existir sem a outra. Isso significa que as políticas ambientais não podem ser implementadas sem um sistema de gestão adequado. Em outras palavras, é preciso contar com uma gestão integrada dos temas pertinentes ao setor, o que se materializa por meio de políticas públicas que geram planos, programas e projetos. Portanto, o objetivo da política ambiental é reduzir os impactos negativos causados pela ação do homem sobre o meio ambiente, quer no ambiente natural, quer no ambiente construído, e para isso aplica penalidades pelo não cumprimento das medidas estabelecidas. No passado, a maioria dos países estiveram sempre muito preocupados com a segurança militar e a segurança econômica, deixando de lado a questão ambiental. Entretanto, nas últimas décadas, se observa uma preocupação a mais por parte dos governos sobre a segurança ambiental. Inclusive, muitos ecologistas e economistas sugerem que essa questão seja o principal assunto da diplomacia e da política governamental para se destacarem futuramente. Atualmente, são várias organizações ambientais internacionais que ajudam a formar e estabelecer políticas ambientais. Sem dúvida, a mais influente é a Organização das Nações Unidas, a ONU. Mas existem outras organizações que desempenham esse papel, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a UNEP, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, a UNDP, e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. Além dessas, podemos citar outras organizações que tomam ou influenciam decisões ambientais, como o Banco Mundial, o Fundo Mundial para o Meio Ambiente e a União de Conservação do Mundo. Mas o que de fato essas organizações fazem em relação ao meio ambiente? Vou citar algumas ações, preste muita atenção nisso. Divulga no mundo inteiro o conhecimento dos problemas ambientais, coleta e avalia dados ambientais, desenvolve e monitora tratados ambientais internacionais, prover fundos e empréstimos para o desenvolvimento econômico sustentável de países pobres, reduzindo a pobreza, financia projetos de educação ambiental, ajuda mais de 100 nações a desenvolver leis ambientais e instituições que preservam o meio ambiente, dentre outras ações. Quando se fala em conscientização ecológica de forma coletiva, percebe-se que essas ideias se propagam lentamente com alguns avanços, mas também com retrocessos. Por exemplo, foram realizadas reuniões de vários países para conversarem sobre os problemas da Terra e foram assinados alguns tratados ambientais internacionais que desempenharam papéis importantes no tratamento de problemas ambientais globais, mas grande parte dos tratados não foram monitorados e também não foram aplicados.
Uma conferência que trouxe progresso no tratamento dos problemas ambientais no âmbito global foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que ocorreu em 1972 em Estocolmo, Suécia. Em 1972 foi realizada a Conferência de Estocolmo, com o objetivo de conscientizar a sociedade a melhorar a relação com o meio ambiente e, assim, atender às necessidades da população presente sem comprometer as gerações futuras. Esta foi a primeira atitude mundial a tentar preservar o meio ambiente. Naquela época, acreditava-se que o meio ambiente era uma fonte inesgotável e a relação homem com a natureza era desigual. De um lado, os seres humanos, gananciosos, tentando satisfazer seus desejos de conforto e consumo. Do outro, a natureza, com toda a sua riqueza e exuberância, sendo a fonte principal para as ações dos homens. O que torna isso um problema é o desenvolvimento sem limites realizado pelo homem em prol de seus objetivos, gerando prejuízos para o meio ambiente. Com a Conferência de Estocolmo, esse pensamento foi modificado e problemas como secamento de rios e lagos, ilhas de calor e efeito da inversão térmica causou alerta mundial. A Organização das Nações Unidas, a ONU, decidiu então lançar a primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente. A reação dos países foram diversas. Os Estados Unidos da América foi o primeiro a se dispor a reduzir a poluição na natureza. Decidiram reduzir por um tempo com as atividades industriais. O país contou com a liderança do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. Neste instituto foram feitos estudos sobre as condições da natureza, denominado Desenvolvimento Zero. Países subdesenvolvidos não aprovaram as decisões de reduzir as atividades industriais, pelo fato de terem a base econômica focada na industrialização. Surgiram então o desenvolvimento a qualquer custo, defendido pelas nações subdesenvolvidas. Foram abordados diversos temas na Conferência de Estocolmo. Estavam presentes nas discussões mais de 400 instituições governamentais e não governamentais, e teve participação de 113 países. Essa conferência foi de extrema importância para controlar o uso dos recursos naturais pelo homem e lembrar que grande parte destes recursos, além de não serem renováveis, quando removidos da natureza em grandes quantidades, deixam a lacuna, às vezes irreversível, cujas consequências virão e serão sentidas nas gerações futuras. Porém, esta conferência não trouxe somente boas notícias. Somente os problemas ambientais globais, como a pobreza, mudanças climáticas, perda de biodiversidade, poluição dos oceanos e muitos outros. Vou citar aqui algumas boas e más notícias sobre os esforços globais para solucionar os problemas ambientais a partir da Conferência de Estocolmo de 1972. Vamos falar primeiro das boas notícias. As instituições de proteção do meio ambiente estão presentes em 115 nações e já foram assinados mais de 115 tratados e acordos ambientais internacionais. Foi criado em 1978 o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o NEP, para monitorar tratados ambientais internacionais. Foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 1972, onde adotou princípios-chave para lidar com problemas ambientais. Por fim, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Joanesburgo, em 2002, onde tentou implementar as políticas e metas da Rio 1992. Agora vamos falar das más notícias. A maioria dos tratados ambientais internacionais carece de critérios para monitorar e avaliar sua efetividade. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 1992, levou a acordos sem efeito e que não dispõe de fundos suficientes para serem implementados. Até 2003, pouca melhora havia sido sentida quanto aos principais problemas ambientais, discutidos na reunião de cúpula do Rio, em 1992. Por fim, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Joanesburgo em 2002, não forneceu metas
diretrizes e fundos adequados para lidar com problemas ambientais globais, tais como mudança climática, perda de biodiversidade e pobreza. Bom, pessoal, a Conferência de Estocolmo deu abertura para que as discussões ambientais passassem a acontecer no mundo todo. Muitos problemas ambientais começaram a ser discutidos e foram realizados vários encontros para as discussões de problemas relacionados à poluição do solo, poluição da água, poluição do ar, e os movimentos ambientalistas, os chamados partidos verdes, se fortaleceram e ganharam importância principalmente nos países desenvolvidos. Vou comentar aqui alguns encontros que ocorreram no mundo para discutir os problemas ambientais pós-Conferência de Estocolmo 1972. Primeiro, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como Rio 92. A Rio 92 ocorreu no Rio de Janeiro em 1992 e foi a segunda grande conferência mundial do meio ambiente, ficando conhecida também como a Eco 92. Os objetivos da Rio 92 eram especialmente estabelecer acordos internacionais que promovessem um controle das ações humanas sobre o ambiente e discutir sobre as mudanças climáticas globais e a manutenção da biodiversidade. Na Eco 92 foi elaborado um documento chamado Agenda 21, que destacou o conceito de desenvolvimento sustentável. Mas afinal de contas, o que é o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável consiste em aliar o desenvolvimento econômico à conservação ambiental. O desenvolvimento sustentável constitui a principal alternativa ao atual modelo de desenvolvimento socioeconômico, uma meta a ser alcançada pelos governos, mas pelas organizações civis e por outros segmentos da sociedade. Outro passo importante para a discussão de proteção do meio ambiente mundial foi o Protocolo de Kyoto, no Japão, assinado em 1997. O Protocolo de Kyoto estabeleceu metas para a diminuição de gases poluentes, principalmente de dióxido de carbono, para as próximas décadas. Entretanto, alguns dos países com os maiores índices de emissão de poluentes, como os Estados Unidos, não ratificaram o Protocolo de Kyoto, alegando que para reduzir a emissão de gases seria necessário diminuir a produção industrial, o que, segundo eles, provocaria uma profunda recessão em sua economia. Outra ação importante para fomentar a política ambiental no âmbito internacional foi feita pela ONU com a criação de áreas destinadas à proteção ambiental no mundo todo. O estabelecimento dessas áreas protegidas tem ocorrido tanto por meio da ação governamental, quanto pela aquisição ou cessão de terras por pessoas ou organizações. Nesse contexto, destaca-se o Sistema de Reservas da Biosfera, programa criado pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Essas reservas são áreas destinadas à conservação da biodiversidade natural, fauna e flora, ao desenvolvimento social sustentado de suas populações, ao conhecimento científico e à educação ambiental. Até agora, aproximadamente 350 reservas foram criadas em mais de 80 países, o que constitui uma área de 220 milhões de hectares destinados à conservação e preservação. Como reservas da biosfera no Brasil, a Unesco delimitou porções remanescentes de Mata Atlântica na faixa litorânea do país, além de áreas do Cerrado, do Pantanal, da Caatinga e da Floresta Amazônica. Bom, pessoal, até aqui eu apresentei o que já aconteceu no mundo em relação a algumas medidas de proteção do meio ambiente. Claro que não esgotei o assunto, até porque esse assunto é muito amplo. A partir de agora, vamos discutir um pouco sobre a política ambiental brasileira. Vocês vão ver que essa política ambiental foi muito bem elaborada, mas em muitos casos não é cumprida de forma integral. A política ambiental brasileira começou a se desenvolver somente a partir da década de 1930, quando o Estado passou a expressar alguma preocupação com a necessidade de regulamentar o uso e a exploração dos recursos naturais existentes no Brasil. Porém, a questão ambiental no Brasil, historicamente, sempre ficava em segundo plano, e isso piorou a partir da década de 1950, em que o governo queria implantar
a todo custo os projetos de industrialização do país. A partir do final da década de 1970, os movimentos ambientalistas começaram a se manifestar diante do alto grau de degradação do meio ambiente, tanto no que se refere à poluição do ar, da água e do solo, quanto ao desmatamento e às queimadas em zonas de fronteira agrícola no interior do país. As pressões exercidas por esses movimentos sociais obrigaram o Brasil a criar uma nova legislação ambiental, que determinou a implantação de uma política nacional do meio ambiente, definida por meio da Lei nº 6.938/81 e promulgada pela Constituição Federal em 1988. A Política Nacional do Meio Ambiente objetiva o estabelecimento de padrões que tornem possível o desenvolvimento sustentável através de mecanismos e instrumentos capazes de conferir ao meio ambiente uma maior proteção. A legislação ambiental é considerada como uma das mais avançadas do mundo, pois ela reúne leis em que se destacam não só os direitos e os deveres dos cidadãos e das empresas, mas também as normas para o uso dos recursos naturais, como o solo, a água e minerais, disciplinando as atividades econômicas que se utilizam deles como matéria-prima. Essa legislação prevê punições rigorosas que vão desde a prisão até o pagamento de multas milionárias aos responsáveis por atividades ou ações consideradas crime ambiental. No entanto, as sanções previstas em lei muitas vezes não são aplicadas, sobretudo quando os fatos envolvem os interesses de grandes empresas. O texto Vai Ficar Só na Espuma, do autor Nelito Fernandes, demonstra essa questão. Acompanhe a leitura desse texto. Vai Ficar Só na Espuma? Autor Nelito Fernandes, em Época, 7/4/2003. O maior desastre ambiental do Brasil começou como um típico acidente de empresa em fundo de quintal, velho, sem conservação e cheio de demais. O depósito de lixo tóxico de uma indústria de papel na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro começou a vazar no dia 28 de março de 2003. Uma mistura mal cheirosa de soda cáustica, cloro ativo e lignina, substância que dá resistência à madeira. Os funcionários tentaram conter a enxurrada com 5 tratores. Só avisaram o IBAMA no dia seguinte, já era tarde. A espuma venenosa, equivalente a 600 piscinas olímpicas, avançava por 180 quilômetros dos rios Pomba e Paraíba do Sul. O abastecimento de água na área mais pobre do estado do Rio de Janeiro entrou em colapso, para o desespero de 600 mil pessoas. 14 mil empresas tiveram de fechar as portas. O lixo tóxico matou milhões de peixes, dezenas de vacas e comprometeu a qualidade de 10% da safra de hortaliças e legumes do rio. 5 mil pescadores ficaram sem emprego e durante meses os danos ambientais provocados pelo acidente ainda podem aumentar. Isso porque 1/3 de 1,6 bilhões de litros de resíduos continuam represados no rio Cágado, em Minas Gerais. O surpreendente é que são poucas as possibilidades de que alguém venha a ser punido. No Brasil, crimes ambientais provocam muito barulho, mas costumam ficar impunes até o esquecimento. Mesmo as multas aplicadas quase nunca são pagas. As empresas recorrem à justiça, alegam que o poder público tem corresponsabilidade ao não fiscalizá-las direito, argumentam que o crime deveria ser julgado pela Justiça Federal quando a multa é estadual e o contrário quando a punição é do IBAMA. Obtêm o apoio dos sindicatos dos trabalhadores ao ameaçar demissão em massa em caso de pagamento da multa e assim arrastam o processo indefinidamente. O texto retirado do livro Geografia, Espaço e Vivência, volume único, atual, 2004. As políticas ambientais no Brasil começaram a evoluir com as preocupações sociais crescentes. Por exemplo, começaram a surgir numerosas associações de proteção à natureza, os protestos e manifestações populares e o destaque dado à questão pelos meios de comunicação. Além disso, existem alguns processos específicos que aceleraram a implantação da política ambiental no Brasil. Vou citar aqui 9 pontos que demonstram isso. Primeiro,
o consenso mundial sobre a importância decisiva da Amazônia em termos de clima regional e biodiversidade global, e o fato da Amazônia ter tornado prioritária nos esforços de proteção das ONGs ambientalistas internacionais. Segundo, algumas questões específicas que ocorreram na Amazônia, como os impactos negativos de grandes projetos como o Polo Noroeste, Baubina, Tucuruí e pavimentação da BR-364 entre Porto Velho e Rio Branco, o assassinato de Chico Mendes em 1988 e seu legado na concepção das reservas extrativistas, o estabelecimento das reservas indígenas, o garimpo e a contaminação das cadeias alimentares, a expansão altamente predatória da indústria madeireira, as realidades e controvérsias a respeito da biopirataria e dos direitos das populações tradicionais aos lucros da biotecnologia. Terceiro, o impacto favorável que teve diversos atos sociais e políticos para elevar a concepção da floresta amazônica como área estratégica para o povo brasileiro. Até o final da década de 1980, a percepção da floresta amazônica não era diferente das florestas atlântica e da araucária, que foram quase totalmente devastadas no processo de assentamento humano durante o século XX. Nesta visão, a floresta amazônica era mata a ser derrubada o mais rápido possível, para promover o desenvolvimento agropecuário e mineral e também urbano. A partir de 1988, processou-se uma acelerada mudança na percepção dos formadores de opinião. A floresta amazônica passou a ser vista como um gigantesco reservatório de biodiversidade, com extraordinário valor econômico e estético. Quarto, a influência de padrões internacionais de proteção ambiental sobre setores exportadores brasileiros, como mercados para países desenvolvidos, como papel, celulose, aço, fruticultura, alimentos processados, derivados da avicultura, suinocultura. Quinto, a realização da ECO Rio 92, a conferência que estabelece uma proposta de ação para os próximos anos, denominada Agenda 21. Sexto, a disponibilidade de fundos dos bancos multilaterais para o Brasil em 1989 e 1990, para a construção de barragens, rodovias, saneamento básico, proteção ambiental, educação básica e reforma agrária. Sétimo, o predomínio de uma orientação econômica aberta e internacional nas elites brasileiras desde o início da década de 1990. Oitavo, o processo de modernização acelerado do setor produtivo do Sul e Sudeste, tanto para corporações transnacionais quanto nacionais. Na primeira metade da década de 1990, o que inclui também a absorção de tecnologias mais favoráveis à sustentabilidade ambiental, mesmo que numa escala e tempo diferente dos países desenvolvidos. Nono, a emergência e desenvolvimento no período de 1987 e 1997, da geração 92 do ambientalismo brasileiro, um vasto contingente de jovens de bom nível educacional que descobriram simultaneamente a natureza, a qualidade ambiental, as ONGs, as viagens intercâmbios da vida globalizada e as virtudes do desenvolvimento pessoal reflexivo. A política ambiental é um processo do qual todos devem participar. A sua evolução e efetividade são uma construção. Espero que vocês tenham compreendido a evolução da política ambiental internacional e nacional. E mesmo que essa disciplina seja ou pareça muito conceitual, não desanime, porque ela é muito importante. Então ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula.